Salve, galera, cartoleiros e cartoleiras, rodada 13, Paulo. Estamos caminhando. Agora engrenou, uma rodada atrás da outra. Rodada difícil, viu? Não tem muitos favoritos. Os favoritos vão mesclados, como o Fluminense. Será que o Bahia é favorito contra o Santos? Aqui nesse canal você faz uma análise diferente, análise tática, onde a gente vai fugir dessa análise de favoritos, que é muito fácil e óbvia, para dar algumas dicas exclusivas e estratégicas para você. Corre com a gente com as nossas dicas após a vinheta. Antes de começar mais um vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e, como de costume, quer ser sócio do canal, escaneie o QR Code, está aqui em cima, ó, ou entre em contato com o número 11953105520. Fala com esse cidadão aqui, ó. Sandro Burgos vai apresentar os planos de sócio. Copa do Mundo tá chegando, eles só vão falar isso, né, Sandro? Vai ser muito legal a Copa e para o sócio vai ter um precinho especial quase zero. Esse segredo eu só vou falar para quem for sócio. Chegue com a gente, pô, de baratinho, venha conhecer o grupo. Tem a opção também de você se tornar sócio por um mês, sendo membro, R$ 7,90. Você experimenta, vê se vale a pena. E outra, se você se tornar sócio e pagar e não gostar, devolve o dinheiro, irmão. Corre com a gente. A gente é um canal diferente, que está querendo crescer e a gente quer apoio de vocês. Vamos nessa, Paulo. Exatamente. Aqui os jogos dessa 13ª rodada inicia no sábado, finaliza no domingo. Teremos 4 jogos no sábado. Botafogo Internacional, teremos a escalação. Bahia e Santos, teremos a escalação. E Remo e Cruzeiro, teremos a escalação. Que bom, aqui de 10 jogos, 3 jogos, a gente vai ter aí a escalação. Só não vamos ter de São Paulo e Mirassol, mas 3 jogos importantes para a rodada. Muita gente vai pesar o Botafogo, muita gente vai também apostar no Bahia e muita gente também no Cruzeiro fora de casa contra o Remo, né? A galera ainda tem essa percepção de que o Remo é um time frágil, né, Sandro? Eu vi o jogo, né? Eu vi quase todos os jogos e o Remo é um time realmente limitado tecnicamente, porém muito forte, né, Paulo, na transição, muito rápido. E jogou no erro do Bahia, né? E o Condé sabe bem disso. Então, muito cuidado com o Remo. Ele não é capaz de ganhar do Cruzeiro facilmente, mas pode aprontar, né? Quem sabe na transição dar um 2-1, quem sabe. Legal isso, Paulo. Eu falei que a rodada é difícil, mas 3 jogos facilita o cartoleiro, né? Eu acho difícil a gente perder algum jogador. Vamos nessa. No domingo, né? Não tem jogo 11, tem o Corinthians e Vasco, jogão. Jogo difícil, né? Corinthians e Vasco e Grêmio e Coritiba, né? Os jogos às 16 horas, muito difícil, né? O Corinthians vive um bom momento, mas o Vasco também, né? Um time que faz gol e toma muitos gols. Diniz, né, Sandro? Que tem uma defesa frágil. Até aqui, 5 jogos no comando do Corinthians não tomou gol ainda. O Fernando Diniz, ele tá sendo mais precavido, né, Paulo? Estudando melhor o Corinthians, tentando tomar menos gols e aos poucos vai armando o time, tá certo, né? Tá sem os atacantes, sem Memphis. Então, aos poucos, o Bidon voltando. Mas o Corinthians sempre é muito forte, né, na arena, né? E o Vasco, como você falou, toma muitos gols. É um jogo difícil fazer o prognóstico quem vai ganhar, mas ambas marcam. Isso eu tenho certeza. Os dois marcam. Temos também Régio Bragantino e Palmeiras. Jogo bom, né? Régio Bragantino sempre compete muito bem contra os principais times, né, de São Paulo. E o Palmeiras é o líder, né? Que poupou quase todos os jogadores nesse jogo contra a equipe da Jacuipense. Estava assistindo o jogo também, né? Segurou ali muita gente. Carlos Miguel jogou, Murilo jogou, mas Gustavo Gomes no banco, Arias no banco, Andrés no banco, Flaco no banco. Realmente poupou aí uma galera para esse jogo, já que é o líder do campeonato. Atlético Paranaense e Vitória. Atlético Paranaense, que é o segundo melhor mandante do campeonato, só atrás do Palmeiras, que a gente falou, mas que o Sandro estava assistindo o jogo agora, não estava jogando tão bem assim na Copa do Brasil, né, Sandro? É um jogo igual, cara, com o Atlético Goianiense, que é um time de segunda divisão. É um time que trabalha só de uma forma, eu acho, numa transição e em cima do Viveiros, incrível. Com todas as jogadas são em cima dele, bola longa, e ele é muito forte, né? Talvez o Vitória consiga neutralizar. Talvez só colocaria o Viveiros e olhe lá. Esse jogo é meio obscuro aí, o Atlético e Vitória. Exatamente. E aí a gente tem talvez um dos favoritos da rodada mais perigosos, né? Por conta do time que vai entrar em campo, que a gente não sabe. E eu não tô nem falando de vencer ou não, mas de repente a gente escalar 2-3 e nem jogar, né, Sandro? Que é o Fluminense contra a Chape, né? Foi anunciado na imprensa, pessoal, que o Fluminense vai priorizar a Copa do Brasil, o primeiro jogo, apesar de pegar o Operário,
porque os próximos jogos vão ser difíceis, aí uma sequência complicada na Libertadores. E aí o Chapecoense é ótimo jogo para poupar, né? Mas o Fluminense deve ganhar. O problema é quem é que vai jogar. Savarino deve jogar, quem não jogou, o Castilho, né, Paulo? A gente vai descobrindo ao longo da semana e na live, no sábado, corre com a gente que a gente já tem todas essas dicas. Para fechar, Galo e Flamengo, hein, Paulo? E aí? É jogo também um pouco delicado, mas a gente acredita que vai dar Flamengo, né? Num jogo como esse, último jogo da rodada para fechar. Atlético Mineiro, né, tá oscilando ainda na temporada, ainda não conseguiu ser aquele Atlético Mineiro que todo mundo esperava, mas Flamengo favorito para esse jogo. E aqui a gente traz os palpites, né, para endossar a nossa opinião, né, do jogo, a nossa avaliação de cada jogo. Colocamos aqui 2-1 no Bahia contra o Santos. 2-1 também Botafogo e Inter. 2-2 Remo e Cruzeiro, claro, né, Sandro? Que pode vir para o Cruzeiro também ou para o Remo esse jogo, né? É um jogo de muitos gols e todos os dois times marcam, é o que a gente acha. O Exatamente. que, Aqui também. que São dá para Paulo. ficar claro, né, Paulo? Saldo de gol é ouro Né? nessa rodada, né? Talvez no Fluminense. São Paulo 2-1 no Mirassol. Vive não um momento bom, mas melhor do que o Mirassol até aqui. Grêmio 1-1 Coritiba. Coritiba que é também o segundo melhor visitante deste Muito, campeonato. Arranca pontos de muita gente fora de casa. Pode muito arrancar bem. do Grêmio. E 2-1 do Corinthians pela força da Quera, né, Sandro? Da Neoquímica e da torcida. Só nisso, porque o time ainda está devendo, né? Exatamente. Atlético Paranaense 2-1 dentro de casa. A Vitória vai muito desfalcado para esse jogo, mais do que o Atlético Paranaense. Né? E ainda a Vitória teve a viagem para o Rio e agora a viagem, né, para o Paraná. A Vitória muito desfalcada, sem Baralha, sem outros jogadores também. Pode ter um peso. E o Atlético Paranaense dedicado é muito bom, mas também é um jogo completamente plausível. Tem empate aqui, né, Sandro? Eu acho que é um jogo equilibrado, com uma possibilidade maior do Atlético ganhar, como está aí. Também. E botamos 2-1 do líder do campeonato contra o Bragantino, que, de novo, é bem enjoado, né? Não deve ser um jogo de muitos gols, mas um jogo ali de ambas também, né, Sandro? Você acredita? Acredito, mas um jogo meio chatinho, assim, estudado, né? Os dois técnicos, o estilo, né? Técnico que estuda um pouco, não devem se abrir muito, deve ser um jogo um pouco com poucos gols, eu acho, assim. Apesar de ter o Flaco, tem bons atacantes, né? O Pita fazendo 2, 3 gols aí. E aí vem o Fluminense, que a gente falou que é o grande favorito, porém cuidado com quem vai jogar, né? E a gente acredita que seja um gol, uma vitória com saldo de gol. E para fechar, como a gente já falou, o Flamengo com o Galo que oscila e que sofreu, acabei de ver, para ganhar do Ceará, velho. 2-1 foi complicado. Foi complicado. Então o Galo realmente não está. Só que é a pressão da arena, é um time muito ofensivo, né? O Flamengo também sofre com. É engraçado que o Flamengo é bom, mas quando pressiona ele com linha alta, ele se aperta um pouco, né, Paulo? O Vitória na Copa do Brasil fez essa estratégia, o Flamengo ficou meio sem saber, né? Sem sair. Opa, eu que mando aqui, mas quando viu o time apertando, eles começaram a errar muito espaço. Verdade. E aqui a gente vai trazer também, como de costume, uma análise de um jogo da rodada que muita gente não vai visar, mas que tem potencial de gerar muita média básica e scouts, que eu escolhi aqui o jogo São Paulo e Mirassol, né? Como o Sandro falou, muita gente vai focar no Botafogo, no Bahia, né? Muita gente vai focar no Fluminense, Palmeiras e Flamengo, por se tratarem ali dos dois principais times do país em relação ao elenco. E aí, muita gente talvez esquecendo, deixando de lado um pouco, né? O Cruzeiro, que deve ser um jogo competitivo, mas deve ter ali muito saldo de gol. O Remo mita alguns jogadores e deixa mitar também, né? Sempre mita ali É, laterais, zagueiros e tal. E outro é o São Paulo, que pega o Mirassol, que tá numa toada realmente aqui abaixo, ganhou do Inter jogando bem, mereceu vencer o Inter fora de casa, mas ainda é um time que está buscando se consolidar. São Paulo está aí na tela, é um time que gera scouts de, primeiro, um jogo muito movimentado e desarmes nos laterais e nos volantes, né? O Bobadilha não deve jogar, mas o Danielzinho joga. Atacantes também, o Arthur e o Ferreirinha sempre roubam ali 2 bolas por jogo. Time que ataca ali num 4-2-4, com Luciano e Caleri por dentro, vivendo uma boa fase, e marca no 4-2-3-1. E o Mirassol é um time que também, né, ataca com muitos jogadores, são até um pouco parecidos em estratégia de jogo, e isso muitas vezes faz ter muita mitada. Já é um time que sofre muitos gols, mas que também tem um jogo movimentado e muito desarme, Sandro. é, pela característica que você acabou de decifrar aí, Paulo, que análise fantástica, é um jogo aberto totalmente. E pelo momento
do São Paulo, né? Com o técnico sendo vaiado, chato pra caramba. Mas eu acho que isso pode ter um efeito rebote aí favorável, porque o grupo vai querer responder. Vamos lá, vamos mostrar à torcida que o Roger Machado é um bom técnico. E para cima, o Mirassol precisa do resultado, Paulo. Não pode ficar jogando pelo empate. O brasileiro é bom isso, né? Que ninguém fica jogando pelo 0-0. Quem joga pelo 0-0, meu amigo, tá lascado. Ele vai continuar lá dentro. Então, lá na zona. Então, vai ser um jogo de bons scouts aí, gols. Eu gosto do Luciano, hein? Prefiro do que o Caleri. O Caleri foi muito mal, né? Contra o Juventude, perdeu o pênalti, perdeu o gol pra caramba. E o Luciano foi afiado. Mas o Caleri sempre é bom. Vamos ver os mais calados aí para ver se a gente acertou ele ali, ó. A galera adora Caleri, né, velho? Olha lá, um dos mais calados. A galera adora ele. Realmente, me surpreendi com o Savarino ser o primeiro mais escalado, não porque ele não tá bem, ele tá jogando muito bem, mas aí os caras têm os queridinhos, né? O Arrascaeta, o Arias, eu pensei que eles estariam à frente do Savarino, mas a galera tá olhando para os jogos, a galera tá vendo quem tá jogando bem e quem tá jogando mal, né? E outra, Paulo, e a galera vê o quê? Savarino foi um dos poupados no meio da semana. E falou: opa, esse aí vai com tudo. A galera não é boa, não, Paulo. A galera fica ligada. Cartoleiro lê informação, né? E sabe quem é que vai jogar ou não, né? E Viveiro, sim, é um fortíssimo candidato com a defesa do Vitória que sempre toma seu golzinho, né? Agora, engraçado, né, Paulo? No Barradão tem ficado com saldo de gol. Engraçado, eu não sei explicar muito isso, só você mesmo. Para explicar como o Vitória não é vazado dos 5 jogos, apenas um jogo foi vazado contra o Flamengo. Exatamente. E aí, como você falou também do Savarino, o James, né? Outro que foi poupado e também tá no top 5, né? Então a galera A estudou. galera conhece. E o Carlos Vinícius, Paulo, você confia nessa rodada? Eu não. Rapaz, não confio, não. Tem Eu muita opção também. pro ataque. A gente vê Isso. ali também Caio Ele é Jorge, caro, né? Ele é Yuri caro. Alberto, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas tá aí o top 20 jogadores mais claros. E agora a gente vai para o nosso top 5 de cada posição. Vou trazer um por um, e aí, Sandro traz a nossa opinião, eu também trago. Goleiros: Fábio do Fluminense, Carlos Miguel do Palmeiras, Rafael do São Paulo, Léo Vieira do Bahia, fez uma besteira ontem, mas tá pegando muito no Campeonato Brasileiro, e Matheus Cunha do Cruzeiro. Esses dois últimos, o famoso bom e barato para a rodada. E os três de cima já um pouco mais caro, mas também potencial de ou saldo de gol ou de defesa. Ótimas opções, Paulo. É isso mesmo. São os melhores mesmo. Eu também acho. Não confiaria em outros goleiros, não. Tá ótimo. Zagueiros: Gustavo Gomes do Palmeiras, para quem tem cartoleta, você que não tem, não arrisca, porque está bem valorizado, 15 pontos, né, mas está entregando muita média básica. James do Fluminense, acho que vai ser unânime, poupado, 6 cartoletas, né, contra a Chape, acho que todo mundo vai com ele. Barbosa do Botafogo contra o Inter, Sabino do São Paulo, monstro em média básica, e Arthur Dias do Atlético, Sandro. Arthur Dias porque é baratinho, né? Pode ter o saldo de gol. É isso aí, Paulo, excelente. Laterais, você chega, botou as duplas, que tem tantos, né? Tem muitos. Temos, eu botei Kaique Breu do Cruzeiro contra o Remo fora de casa, que tem beiradas que perdem muita bola, imita os laterais, a gente já falou sobre isso aqui. Vitinho e Alex Telles, o Telles tem um pênalti, né, bola parada, tem feito gols, e o Vitinho tá jogando muito bem, dando assistência também com a bola rolando. O Esquiva do Atlético Paranaense, outro mito de cartão, né, ele fez 9 na última, né, sem saldo de gol fora de casa contra o Palmeiras. Juba do Bahia tem um pênalti, joga ali por dentro, finaliza bastante, né, dentro da Fonte Nova sempre pontua muito bem. Lucas Ramon do São Paulo voltando, né, da suspensão barra lesão que ele teve, e o Arana do Fluminense, que vai ser o titular também, como nos últimos jogos eu até observei, ele tem ido bem, sendo ali o substituto do Redê em jogos que poupam, né? Pode ser uma aposta para essa rodada, sabe? Legal. A gente falou na live do Alex Telles, né? Não, ninguém escala ele, não é jogador de cartola, mas é um baita jogador, hein, Paulo? Muito ofensivo, fez gol no meio de semana, tem um pênalti, como você falou, é um jogadorzaço. Eu acho que sempre é um nome bom e ele tem um preço médio, né? Acho que vale a pena olhar para ele. Verdade. E aí, meus amigos, para mesa e atacantes tem uma carreira de jogadores. Arrascaeta e Paquetá no Flamengo, fora de casa. Danilo do Botafogo, para mim, o melhor jogador do Brasileirão até aqui. Andrés e Arias, tem o Alan também, né, aqui do Palmeiras, que pode estar nessa conversa. Savarino do Fluminense, Jean Lucas do Bahia, dentro de casa. Matheus Pereira não joga, então acho que o Gerson vai jogar um pouco mais avançado, Sandro, como meia. E aí, contra o Remo, que cede muito, ele pode bem, junto com o Christian, que você trouxe aqui, e desde então tem imitado bastante. E o Garro do Corinthians correndo por fora nessa brincadeira toda.
E o Garro, Paulo, você confia? Nunca mais o Garro fez nada, né, cara? Tá devendo, hein? Tá devendo. Você não botou o Bidon, que pode ser, mas também tá jogando mais para trás, né? Mais É, recuado. como um volante, né? E atacante, Sandro, olha isso aqui. Pedro Lino do Flamengo, Você Flávio falou em Lopes do off. Palmeiras, Carlos Vinícius do Grêmio contra o Coritiba em casa, Luciano e Caleri contra o Mirassol em casa, Viveiros contra o Vitória em casa, Canóbio contra a Chapecoense em casa, Caio Jorge contra o Remo, que cede muito, Yuri Alberto em casa contra a defesa do Vasco, toma gol quase todo o jogo. Acho que só teve um jogo com o Renato Gaúcho que o Vasco não tomou gol. De resto, todo o jogo é vazado. E, Paulo, é legal reforçar isso aqui, pessoal. Você que está assistindo o vídeo até o final, tá chegando. Isso é muito bom. Pelo que a gente falou durante o vídeo, você já percebe como você nossos atacantes. Não é porque é bom e joga num time bom, são os confrontos favoráveis. A gente falou do São Paulo, a gente falou do jogo do, como é que chama? Do Cruzeiro e Remo, aí de Caio Jorge. Então, só aí, e o Viveiros do Atlético. Só aí a gente já vai dando as dicas de quem são as possíveis escalações. E claro, você deixaria de instalar Pedro? Eu não deixaria, não. Pela O bicho é fase que Pedro tá, não, não. rapaz, olha ele aí, ele já está aí na base. E é isso mesmo. E a Arrasca, Danilo. Então, você, pelas nossas dicas e nosso discurso, você já sabe o nosso time. Claro que agora a gente vai dar uma diferenciada para não ficar igual e tentar mitar sozinho, né? Esse é o segredo, mitar e sem ninguém tá colado. Vamos ver. Quer começar Então, por onde, Paulo? O ataque, o goleiro? como fechar o goleiro? Fechar a defesa, que tem o James e o Juba do Bahia. Dois jogadores bons jogam em casa na rodada, pode garantir saldo e mitar. Goleiro, a gente tá dando certo nossa estratégia de pegar banho barato, né, Sandro? E o goleiro que vai ser bombardeado, né? Tem aquele esquema. É bom a gente visar, né, Paulo, fazer um time com 140 cartoletas para atingir todo o público aí, em média, né? Porque cartoleta é uma coisa que tá difícil para todo mundo. Quando escala Pedro e Arrascaeta, meu amigo, aí você vai ter que baratear um pouco na defesa. Essa é a estratégia. Eu gosto muito do Léo Vieira, Paulo. O Bahia se expõe um pouco, né? A média dele é alta, né? 5 pontos de média, é muito Isso. bom. E aí eu vejo um time que não é eficiente nos gols, né? O Santos perde muito gol. Aí, se você botar, por exemplo, Cruzeiro, Remo no Mangueirão, esse Matheus Cunha eu não confio muito. E o Remo joga na transição. Aí vai uma, duas, três vezes, faz gol, e ele não vai fazer defesa ao longo do jogo. Então, eu Verdade. iria com o do Bahia, apesar de duplicar, mas a gente fica por aí. Vamos lá. A dupla agora do James. 6 cartoletas Rapaz. apenas, de novo, indo Eu barato. adoro o Gomes, Tem né? Gomes, Adoro o Gomes e o Barbosa, mas são muito caros. Eu iria com o Sabinão, né? Não tem jeito. Sabino, boa. É Muito barato bom e também de média média. básica. Quem sabe um saldo de gol, né? Contra o Mirassol, acho difícil, mas quem sabe? Quem sabe? Verdade. E lateral, Paulo, eu tô gostando muito do Alex Telles. Eu queria ir com ele. Você deixa eu ir com o Alex Telles? Deixa. Dá pra ir com a série, né? Uma boa opção, né? Aqui, ó. Kaique Bruno, né? Tem bons nomes. Lucas Ramon, claro, tem vários nomes. Eu gosto do Alex Telles, primeiro, porque joga no tapetinho e ele sempre mete gol, tem um pênalti. O Inter bate um pouco, né? Tem a bola parada. E a questão do cedimento do Inter, né? Como o Inter joga com três zagueiros, avançando laterais, eles cedem muito, né? Bernabé é um dos que mais cede, né? Bola, e os atacantes também, Vitinho, Carboneiro. Então, eu acho uma boa Alex Telles. E lembrando, galera, que a gente fala aqui, quando a gente traz de dois laterais, não significa que não vai ter outros que vão mitar, tá? Tem várias É, opções, né, Sandro? Tem o Esquiva, como o Sandro falou, do Lucas Ramon, tem Kaique é. Bruno, mas só tá para escalador, né? Então vamos nessa. E é uma boa opção também. O Alex tem Arrascaeta, Danilo. E aí, Sandro? Vai acreditar no área de novo? Pois é, rapaz. O Arias, como você falou, descansado, bom nome. Jean Lucas, bom nome. Rapaz, tá difícil. Aí, eu não Savarino. aí, boa. Eu não tô com tanta convicção. Porém, eu acho que a gente não podia deixar de ir com o Savarino, não. É a Chape, né? Chape. É, Chape é muito fraca. Infeliz, com todo respeito à minha querida Chapecoense. Mas, meu amigo, que timinho limitado e Savarino tem que estar. É obrigação, não tem jeito. A gente diferenciou já com o Alex Telles, né? Já é uma diferença, eu acho que pouca gente vai. E agora, no meio, não dá para diferenciar muito, não. exatamente. E aí, Paulo, o Atacante. ataque, rapaz. Eu gosto Eu muito do não iria com o Luciano. Carlos Vinícius nessa. Eu não Não iria com iria ele também, a nessa. gente já falou. Andrés Gomes, difícil, né? Porque joga fora de casa. Eu iria com o Luciano. Gostei muito do jogo dele contra o Juventude.
Ele é o mito do Cartola, né? Ele participa muito. Ele tá meio com sangue nos olhos, assim, tá meio puto com a situação, ele tá revoltado. A torcida começa vaiando o time, cara. Ele falou: eu nunca vi essa situação no futebol. É horrível, o time já começa. Cobra a diretoria, pô, não jogadores. Os jogadores não têm culpa, nem o técnico. Se vocês cobram a diretoria, de quando é que anda fazendo merda. E aí, para fechar, Paulo, fecha você aí. Ó, eu poderia colocar aqui o Viveiros, né, tá no time, e o Canóbio na reserva de luxo. Só que o Canóbio tá jogando agora. Então, tem eu não grande iria chance com de ele, ser não. roubado. Então, o que é que eu acho que a gente pode fazer? Tirar o Viveiros do time, tá? Luciano, colocaria o Flaco e na Boa. reserva de luxo o Viveiros. Viveiros, né? Aí, Boa. Tá bom. como reserva de Tá luxo. bom. Aí você, onde é que você pode. Tem um terceiro atacante que você pode mexer, que é o Luciano. A gente tem esse sentimento pela nossa análise. Yuri Alberto, você confia? Eu não muito, sinceramente. Também. Não, ainda não encaixou, não iria. Aí tem outros. Você iria do Pita contra o Palmeiras? Não vou. Né, Paulo? Difícil de vencer. Os atacantes do Bahia, cara, complicado, hein? William José. Eu tô gostando do Pulga. Ele tá voltando a jogar, mas ainda não é um jogador pra gente escalar. O Bahia tá em crise, a torcida na pressão, vaiando o time, chamando de pipoqueiro. Então, o momento não é bom lá no Bahia, não. Por isso que a gente botou aí 2 jogadores mais da defesa. Não confiamos muito no ataque, não. Paulo, Exatamente. beleza, fechado. Tamo junto, obrigado aí. Mais um vídeo. Vai sair na sexta de manhã, né, Paulo? E vamos para cima, pessoal. Deixa o like, compartilhe, hype o vídeo e colhe com a gente na live na 11h30. E seja sócio, pô. Converse com a gente, é 50, né? Lá no link em cima tá 60, eu acho, mas aí é R$ 50. Já tá chegando na metade do campeonato. Tem a Copa do Mundo. Rapaz, esse Cartola Copa do Mundo vai ser massa, hein, Paulo? Vai ser legal pra caramba. Exatamente. Venha fazer parte do nosso grupo fechado do WhatsApp para ter acesso a dicas exclusivas, e-book com mais de 40 páginas de como joga todos os principais times do campeonato, muito mais notícia em primeira mão, atualização, times exclusivos, tá? A gente manda lá 3 times somente para quem é sócio do canal, para atingir, Paulo, eu quero valorizar, a gente manda lá. Opa, eu quero a mescla, a gente manda lá. Quero arriscado, clássico, a gente manda tudo lá, né, Sandro? E uma informação para fechar, Paulo, que a gente não coloca aí, vamos colocar na próxima banner. Tem um sócio VIP, é o dobro, seria 100, onde você manda o time para mim ou para Paulo e a gente monta o time com você. Então a gente fala de 24 horas em diante, antes do jogo, você manda seu time e a gente, coloque esse, que posição você está na liga. Então a gente ajuda a fazer uma consultoria personalizada, meu amigo. Chega com a gente, Paulo, uma mitada, vamos nessa. Tamo junto, como o Sandro falou, galera. Venham com a gente na live neste sábado, 11h30, imperdível para vir mais uma mitada nessa rodada. Valeu, Sandro. Valeu, galera. Um abraço, boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde.